Calcule as seguintes integrais definidas. Então, na letra A, integral de 0 a 4 da raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado dx. O exercício já começou com aquela para ativar os neurônios, né? Vamos lá. Lembra que essa integral aqui, pessoal, olhando pela tabela, não tem uma fórmula direta. Até tem, mas os professores geralmente não gostam de trabalhar com essas tabelas tão completas, né? Então, aqui a gente vai ter que utilizar a substituição trigonométrica. Por que não dá para usar a substituição simples? Porque eu teria que ter fora da raiz aqui alguma função que dependesse da derivada que está aqui dentro. Então, a derivada de 16 menos 2x é a função menos 2x. Então, se tivesse aqui menos x fora, ou x apenas só, né? Eu conseguiria resolver por substituição simples. Como não tem, isso será resolvido pela integração da substituição trigonométrica, né? Uma integral por substituição trigonométrica. E como que funciona? Quando nós temos aqui a hipotenusa menos o cateto, utilizamos então a substituição por seno, aquela relação de seno. Professor, não entendi nada. Vamos lá. Então, suponha que nós temos aqui um triângulo retângulo, certo? E aqui é o meu ângulo θ. Então, aqui eu tenho o meu x e aqui eu tenho uma hipotenusa que vale 4. A questão é quanto que vale aqui embaixo? Bom, aplicando, né, lembra que é um triângulo retângulo, aplicando o teorema de Pitágoras, lembra que isso aqui podemos chamar de cateto B, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado é igual a b ao quadrado mais x ao quadrado. Como eu quero saber o meu b, eu vou isolar meu b, então eu vou ter b ao quadrado igual a 16, que é 4 ao quadrado, e esse x vem para cá diminuindo, então fica x ao quadrado. Portanto, o meu b vale 16 menos x ao quadrado. Por que não é mais ou menos, professor? Lembra que aqui é comprimento, né? Então, não faz sentido ter comprimento negativo, certo? Logo, o meu b vale 16 menos x ao quadrado, que é exatamente a função da minha integral. Então, se essa relação está contida nesse triângulo retângulo, eu posso lembrar das relações trigonométricas nesse triângulo. E a mais importante é qual é que envolve o cateto oposto e a hipotenusa, que são os valores que eu conheço. É a relação de seno. Então, se eu calcular o seno de θ, seno desse ângulo, eu vou dividir o cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa. Esse 4 pode passar multiplicando o seno, e eu tenho que x vale 4 seno de θ. Feito? Então, é essa substituição que eu vou realizar. Como assim? No lugar do x, aqui, nós vamos colocar 4 seno de θ. Tá bom? Só que o seguinte, a gente vai mudar de variável, né? Aqui a minha variável é dx, né? A minha variável é x, perdão, e agora eu vou trocar para uma variável θ. Então, eu preciso saber qual é a substituição de dx também. Então, para isso, eu vou derivar aqui. Então, eu vou derivar x, eu vou ter dx. Derivada de 4 seno de θ, derivada de seno é cosseno. Então, vai ficar 4 cosseno de θ de θ. Bom, já tenho o x, que eu vou substituir por 4 seno de θ, já tenho dx que vai virar 4 cosseno de θ de θ, só que esses limites de integração valem para x, mas não valem para θ. Então, eu preciso encontrar um novo intervalo de integração. Então, observa só, para x igual a 4, eu vou ter a seguinte relação a partir dessa daqui. Se o meu x vale 4, vai ser igual a 4 cosseno de θ. Perdão. 4 seno, né? 4 seno de θ. 4 seno de θ. A partir daqui, nós temos que seno de θ vai ser, esse 4 está multiplicando e vem dividindo. E 4 dividido por 4 dá 1. A questão é, em que
Qual é o valor do arco cujo seno vale 1? Ah, professor, tem vários, né? Depende, a primeira volta, onde que tu quer. Bom, perceba que a gente está trabalhando com um triângulo retângulo, né? Então, esse ângulo θ aqui, ele está entre 0 e 90, obviamente, né? Não é um ângulo maior que isso. Se você observar, o valor de seno que origina 1 na imagem é θ igual a π sobre 2. Então, meu θ vai valer π sobre 2. Depois eu tenho o intervalo de baixo, que é x igual a 0. Então, eu vou ter 0 igual a 4 seno de θ. Mesma coisa, esse 4 passa dividindo, 0 dividido por 4 fica 0. Aonde que o seno vale 0? No próprio x igual a 0. No caso, θ igual a 0, né? Θ igual a 0. Obviamente que essa era a variação de θ, né? Ele vai desde 1 até o seu valor máximo dentro do triângulo retângulo, que é 90, tá bom? Então, a nossa integral agora, com todas as substituições, inclusive dos intervalos, que é o intervalo superior π sobre 2 e o intervalo inferior 0. Então, vai ser a integral de 0 a π sobre 2. Agora que vem o negócio. Raiz quadrada de 16 menos. Quem que é x? 4 seno θ ao quadrado. Quem é dx? Dx é 4 cosseno θ. Então, 4 cosseno θ de θ. Professor, mas essa substituição deixou ainda mais complicada a nossa integral. Pera lá, que vai se reduzir muito isso daqui. Principalmente quando a gente abre esse quadrado aqui dentro da raiz, tá? Então perceba que esse processo todo, pessoal, foi só para trocar a variável, foi uma substituição que nós realizamos, tá bom? A partir de agora é o processo de integração, né? Daí a gente vai resolver essa integral dentro de outras regras que a gente conhece, tá bom? Isso aqui a gente realizou, né? Essa substituição aqui foi feita para tornar possível o cálculo dessa integral, tá? Então, aqui de 0 a π sobre 2. Então, nós vamos ter ali 16, que estava, menos 4 ao quadrado, também dá 16. Seno ao quadrado, fica seno ao quadrado. Então, fica 16 seno ao quadrado de θ, vezes 4 cosseno de θ de θ. Bom, vou colocar o 16 em evidência aqui. Então, vou ficar de 0 a π sobre 2. 16 em evidência, nós vamos ter 1 menos seno ao quadrado de θ. Já conseguiram entender aonde eu quero chegar? Relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. O que acontece se eu colocar esse seno para o outro lado? Vou colocar aqui em cima. Eu vou ter que cosseno ao quadrado de θ é 1 menos seno ao quadrado de θ. O que nós temos aqui? 1 menos seno ao quadrado de θ. Eu vou trocar isso então por cosseno ao quadrado de θ. Inclusive, vou colocar aqui em cima. Então, vou ficar com a integral de 0 a π sobre 2 da raiz quadrada de 16, que multiplica cosseno ao quadrado de θ, 4 cosseno de θ de θ. Bom, 16 e o cosseno ao quadrado são quadrados perfeitos, então eles podem sair dessa raiz. Essa raiz é exata, né? Então vai ficar de 0 a π sobre 2. 16, raiz é 4 e cosseno ao quadrado fica só cosseno, que vai multiplicar 4 cosseno de θ de θ. Entendido? Me permito agora apagar essa parte aqui embaixo.
para a gente continuar a resolver essa integral. Que a gente nem começou ainda, né? A gente só está trabalhando com modificações dentro da integral para poder calcular ela ainda. Opa, é 4π sobre 2. 2π, π sobre 2, perdão. Bom, 4 vezes 4, né? Nós vamos ter aqui 16. Cosseno vezes cosseno vai ficar cosseno ao quadrado de θ de θ. Olha como essa integral se reduziu agora. Só que para poder integrar cosseno ao quadrado de θ, a gente vai utilizar uma outra relação, que é a seguinte. Lembra que cosseno ao quadrado de θ eu posso colocar como 1/2 mais cosseno de 2θ sobre 2 também. Tá bom? Então, eu vou ter que substituir isso na integral aqui. Então, vai ficar integral de 0 a π sobre 2. Eu vou colocar esse 16 aqui na frente já, que é uma constante, tá? Então, vai ficar meio mais cosseno de 2θ sobre 2 dθ. Bom, agora a gente vai começar o processo de integração, tá? Vamos lá, então. Vou colocar aqui. Então, nós vamos ter 16 que vai multiplicar. Integral de meio é a constante vezes a variável θ, ou seja, θ sobre 2. Qual é a integral de cosseno de 2θ? Lembra que isso aqui é uma substituição? E no final vai ficar esse cosseno de 2θ multiplicado por 1/2. Para quem não lembra, eu vou colocar aqui rapidinho, tá? Ó, cosseno de 2θ, isso aqui é uma substituição. Isso aqui a gente chama de u, né? E o nosso du é igual a 2 dθ. Tá? Daí você isola o dθ, fica du sobre 2. Então, essa integral vai ficar cosseno de u, que multiplica du sobre 2, que é o nosso dθ. Daí você tem que lembrar que integral de cosseno é seno. Então, isso aqui vai ficar seno de u. Lembra que aqui é du sobre 2, né? Então, esse 1/2 vem para frente, seno de u. E u é o nosso 2θ. Portanto, vai ficar 1/2 de seno de 2θ. Então, no lugar desse cosseno de 2θ, dessa integral, eu vou colocar essa expressão. No entanto, já tem essa constante 1/2 aqui multiplicando. Então, vai ficar 1/2 e multiplica esse 1/2 seno de 2θ. E agora eu posso apagar esse rascunho que eu fiz. Tá bom? Então, isso aqui foi só a integral do cosseno. Tá vendo, pessoal, a importância de a gente começar, né? Eu sei que essa é uma lista de apoio, vocês já fizeram outros exercícios, mas é muito importante essas integrais mais simples, que envolvem um processo de substituição, mas que a gente pode desenvolver uma estratégia para resolver mais rápido. Porque daí a gente não perde o foco, né? Perceba que essa é uma integral que possui muitos passos. E se a gente parar para resolver cada integralzinha, né, utilizando aquela regra que tem que ser usada, mesmo sabendo que eu já calculei ela, então tem que utilizar essas integrais, todo esse arcabouço de integrais que a gente já sabe, para tornar esse processo mais contínuo e mais rápido, tá bom? Mas nada impede você ter uma folhinha de rascunho e calcular essas integrais separadas, né? Bom, não se esqueça que ainda nós temos que efetuar a substituição no intervalo de 0 a π sobre 2. Tá? Então, deixa eu apagar agora essa parte aqui de cima. Não é fácil, né? Olha só tanta regrinha teve essa daqui. Bom, então vamos lá. Então, eu vou ter aqui esse 16, que é uma constante, eu vou deixar para multiplicar no final. Aqui nós temos θ sobre 2, mais, aqui fica 1/4, né, de seno de 2θ. E isso está variando de π sobre 2 a 0.
Então, nós vamos ter 16 que multiplica. Primeiro, substituindo por π sobre 2. Então, nós vamos ter π sobre 2 no lugar do θ, sobre 2, mais 1/4 de seno de 2 vezes π sobre 2. Menos substituição por zero. Então, vai ter 0 sobre 2 mais 1/4 de seno de 2 vezes 0 e fechou. Então, aqui nós vamos ter 16 que multiplica π meios dividido por 2, isso fica π elevado, π na quarta, né? A gente conserva o numerador, que é o de cima, e multiplica pelo inverso do denominador. O inverso de 2 sobre 1 é 1 meio. Por isso que fica π sobre 4. Mais 1/4. Lembra que aqui esse 2 cancela com 2. E nós temos seno de π que vale 0. Tá, parênteses aqui. Menos 0 dividido por 2 dá 0, mais 1/4. Aqui nós vamos ter, né, 0, e seno de 0 também é 0. Então, nós vamos ter aqui 16, que multiplica. Então, aqui ficou π sobre 4, aqui zerou. Menos, aqui zerou e aqui zerou, então ficou 0 também. Portanto, ficou 16 vezes π quartos mais 0 menos 0. Isso fica π quartos. Nós conseguimos simplificar com esse 16, e fica, então, esta 4 aqui ainda, né? Então, fica 4π. Muito bem, então essa integral aqui equivale a 4π. Muito bem. Resolvido a primeira, né? Tem mais umas aí, mas as demais não são tão demoradas, né? Trabalhosas como essa. Então, vamos lá. Não vamos desanimar. Se cair umas duas dessas na prova, já acabou, né, o tempo. Mas bora lá. Tudo é prática. Questão B. Questão B, eu tenho uma integral elevado na 3x. É uma integral por substituição simples, né? Essa a gente já está cansado de trabalhar, né? O que a gente vai fazer? Vai substituir esse 3x aqui por uma variável simples chamada u. 3x. Daí nós vamos ter que a derivada de u é o du e a derivada de 3x é 3dx. Como só tem o dx aqui embaixo, eu preciso isolar o dx. Isolando o dx, eu vou ter du sobre 3. Logo, eu vou montar então a integral. Tá? E perceba que aqui você já pode, inclusive, mudar o intervalo de integração. Tá? Então, aqui nós vamos ter e na 3x. O 3x eu chamei de u, então vai ficar elevado na u. O dx é o du sobre 3. Bom? Bom, aqui em cima, em x, né? Em x eu tenho 1. Então, quando eu substituo 1 aqui no lugar do x, eu vou ter o u superior 3. Então, aqui vai ser 3 e não mais 1. Quando eu aplico o x igual a 0, eu vou ter 3 vezes 0. E o meu u de baixo será 0 também. Então, esse é meu novo intervalo de integração na variável u. Tá? Então, eu posso integrar aqui e não necessito voltar na variável x, porque eu já fiz a conversão dos limites de integração também na variável u. Bom, então aqui vai ficar 1/3, né? Vem para frente da integral, então vai ficar a integral de e na u du. Se você observar o seu formulário de integrais, e elevado na u é o próprio e na u. Só que lembra que isso aqui está variando de 0 a 3. Então, vai ficar 1/3 de e elevado na u, variando de 0 a 3. Então, substituindo, nós vamos ter 1/3 de e elevado na 3 menos e elevado na 0. Substituindo os intervalos, é claro. Então, nós vamos ter 1/3 de e elevado ao cubo menos e elevado. Lembra que isso aqui tem um parênteses, né? E elevado na 0 dá 1. Portanto, essa é a integral. Não tem o que fazer, né, pessoal? Fica nesse formato mesmo. Como eu não quero
calcular esse número irracional aqui, fica então, a própria integral, né? O próprio resultado, né, da substituição de 3 e 0 sem multiplicar esse 1/3 por cada membro dessa subtração, tá? Então fica 1/3 que multiplica e ao cubo menos 1. Então vou colocar aqui para ficar registrado. 1/3 de e ao cubo menos 1. Letra C, vou fazer aqui em cima. A letra C também é uma substituição, né? De 0 a 3, 3x raiz de 9 menos x ao quadrado. Tá vendo a diferença, né, da letra A e da letra C? A letra A eu não tinha nenhum termo fora da raiz para mim poder utilizar a substituição simples. Por isso que foi aquela trabalheira toda, tá? Então aqui eu vou chamar de u, o 9 menos x ao quadrado. Vou derivar, então vou ter derivado de u é du, e derivado de 9 menos x quadrado menos 2x dx. Bom, aqui aparece 3dx. Desculpa, aparece 3x. Então, vai ter 3x junto com dx. Aqui eu tenho menos 2x. Como que eu faço para converter em 3x dx? Bom, primeiro passo, vamos passar esse menos 2 dividindo du. Dividindo du vai ficar, então, menos du sobre 2 igual a x dx. Só que aqui tem o 3 ainda. Eu poderia deixar o 3 ali, mas se você quiser fazer o seguinte, multiplicar essa linha toda por 3, pode também. Daí você substitui o 3x dx. Então vai ficar menos du sobre 2, multiplicado por 3, né? Igual a 3x dx. Então está aqui a substituição. Ó. 3x dx equivale a menos 3 du sobre 2. Então agora a gente volta na integral. Eu vou ter raiz quadrada de u, que eu chamei de 9 menos x quadrado, vezes a substituição de 3x dx é menos 3du sobre 2. Bom, qual é o novo intervalo de integração? Muito bem, a gente tem que calcular. Aqui em cima era 3, perfeito? Então, no lugar do x eu vou colocar 3. Então, eu vou ter 9 menos 9, certo? Porque o meu x é 13, então 3 ao quadrado dá 9, fica 9 menos 9, então aqui ficou 0. Embaixo, em 0, vai ficar como? Vai ficar u igual a 9 menos 0 ao quadrado, u igual a 9. Então, vou integrar de 0 a 9, tá bem? Então, deixa eu apagar essa parte aqui. Inclusive, deixa eu apagar essa parte aqui também, que daí eu já resolvo de uma vez só essa substituição. Bom, aqui eu posso trazer esse menos 3 meios para frente da integral, perfeito? Então, vai ficar u elevado na meio, que é aquela raiz quadrada, vezes o próprio du, variando de 0 a 9. Logo, eu vou ter aqui menos 3 meios, que multiplica. Integral de u elevado na meio é u na 3 meios sobre 3 meios. Isso variando de 0 a 9. Bom, aqui nós vamos ter menos 3 meios e vai multiplicar por 2 terços. Porque se isso aqui está dividindo, ele vai passar multiplicando pelo inverso. O inverso de 3 meios é 2 terços. E aqui fica raiz quadrada de u ao cubo, tá bom? Isso variando, como eu disse para vocês, de 9 a 0. O 9 ficou feio aqui. Bom, então posso simplificar esse 2, posso simplificar esse 3. E sobrou então aqui menos, ó, dá até o menos aqui já aproveitar. Ó, o menos
raiz quadrada de u ao cubo, e isso está variando de 9 até 0. Portanto, nós vamos ter menos a raiz quadrada de 0 ao cubo, menos a raiz quadrada de 9 ao cubo. Tá bom? Então, aqui vai ficar 0 ao cubo vai dar 0, a raiz cúbica de 0 vai dar 0, então aqui vai dar 0. Esse menos com esse menos vai dar mais, tá? Agora, 9 ao cubo, vamos pensar um pouquinho quanto que dá isso. Isso vai ficar 9 vezes 9 vezes 9, vai ficar 3 ao cubo, né? Isso vai dar 27. Acho que tá certo, né? Isso, 9 vezes 9, cada raiz é 3, 3 ao cubo, 27. Muito bem. Então aqui fechou em 27. Tá? O valor dessa integral. Bom, vamos para a próxima, para a letra D. Deixa eu apagar isso daqui. Bom, a letra D. A letra D é uma integração por partes, né? Integração por partes. Então, nós vamos ter aqui a integral de 0 a 1 de x e na x dx, onde eu vou colocar esse meu x como u e isso daqui como meu dv. A gente tem que lembrar que essa integral aqui, ela vai ser calculada, né? A resposta dela vai ser u vezes v menos a integral de v du. Como eu chamei u de x, o meu du vai ser o próprio dx, certo? Derivado de x dá dx. O dv é e na x dx. Para encontrar o v, deixa eu apagar aqui e colocar embaixo. Para encontrar o v, eu preciso integrar de ambos os lados. Integral de dv dá o meu v. Integral de e na x dx é o próprio e na x. Então, montando a nossa resposta aqui, né? U vezes v. Então, u vezes v, x e na x, menos a integral de v du. O meu v é e na x, o du é o próprio dx, então fica e na x dx. Lembrando que isso tudo está variando de 0 a 1. Só que eu tenho que determinar essa integral ainda, né? Então fica x e na x menos integral de e na x é o próprio e na x. Variando de 0 a 1. Então agora substituindo os extremos, né? X por 1, então vou ter 1 vezes e na 1 menos e na 1. Menos 0 vezes e na 0 menos e na 0. Bom, aqui a gente vai ficar com e menos e, certo? 0 vezes e na 0, isso aqui vai dar 0 porque um fator aqui é 0. E elevado na 0, isso aqui vai dar 1. Com esse menos aqui fica menos 1. Só que com esse menos da diferença do intervalo, vai ficar positivo, então vai ficar mais 1. Bom, e menos e também cancela, então fica 1. Portanto, essa integral aqui é igual a 1. Tá bom? Para finalizar, vamos então para a letra E. E de enfim chegou. Vamos lá. Também uma integração por partes, né, pessoal? Então, letra E, integral de 0 a 1, x seno de x dx. Vou chamar isso aqui de u e o restante de dv. Lembra, sempre a função mais simples, né, que possui a derivada mais simples, é o nosso u. Então, aqui u é x, o du é o próprio dx, o dv vai ser seno de x dx, e a integral de seno
é menos cosseno. Então, o meu v se torna menos cosseno de x. Então, aplicando, né, integração por partes, que está aqui, né, u vezes v. Então, vou pegar aqui o meu u e multiplicar pelo v. Vai ficar menos x cosseno de x. Menos a integral de v du. Ó, v é menos cosseno, o du é o próprio dx. Então, esse menos do v com esse menos aqui vai ficar positivo. Então, eu vou deixar aqui cosseno de x dx. Integral de cosseno é seno. Então, aqui vai ficar menos x cosseno de x mais seno de x. Isso variando de 0 a 1. Substituindo, primeiro por 1, menos 1 cosseno de 1, mais seno de 1, menos, agora a gente vai substituir por 0. Então, 0 vezes seno de 0, perdão, cosseno de 0, né? Desculpa. 0 vezes cosseno de 0 mais seno de 0. Beleza. Então, aqui a gente vai ficar com menos cosseno de 1 mais seno de 1. Como aqui tem um fator que é 0, vai zerar essa parte aqui. E seno de 0 também vale 0. Então, essa parte toda aqui da subtração vale 0. Então, aqui é como se fosse menos 0. Então, a resposta ficou menos cosseno de 1 mais seno de 1. Bom, isso aqui, para você calcular, você tem uma calculadora científica aí, você vai ter que mudar ela para radiano, tá bom? Então, deixa eu calcular para vocês aqui. Deixa eu trocar para radiano. Então, vai ser menos cosseno de 1 mais seno de 1. Tá? Isso aqui vai dar 0,301. Vou colocar aqui aproximadamente. Tá? Aproximadamente 0,301. E com isso, então, finalizamos, né, todas essas integrais definidas. Essa aqui eu vou deixar como o exercício, como valor inteiro aqui, né, sem colocar essa aproximação, como a expressão de cosseno de 1 mais seno de 1. Que vale, né, 0,301. Com isso, então, finalizamos o exercício.